O governo é uma fake news. Lula inocente é uma fake news. Lula presidente é uma fake news. Um rapaz de 17 anos invadiu o perfil da Janja e a Polícia Federal estava lá 24 horas depois na casa dele. Os donos da Choquei, então, ninguém sabe. Estavam questionando se iam investigar ou não. Agora, incitação ao suicídio é crime. Difamação, calúnia, é crime. As pessoas podem buscar os seus direitos. Agora, querer criar um tribunal da internet, como bem disse, porque não é só o fato de criar uma PL para defender, porque muitas vezes quando a gente vai ver as falas dos ministros, eles dizem, não, nós temos que criar a PL ali das fake news exatamente para defender um caso igual essa moça. Só que no texto da lei não está dizendo nada sobre casos como esse, ou de homens, né, adolescentes que espalham fotos de meninas, né, nuas. Isso já existe lei para coibir esse tipo de coisa. É crime. Quem sabe uma diminuição da maioridade penal, mas obviamente a esquerda também não teria interesse nisso. Agora, será mesmo que eles querem, de fato, e quando eu digo será mesmo num tom completamente irônico, porque é óbvio que não, regularizar a rede social porque eles estão preocupados com as pessoas ou pelo simples fato de que tivemos um presidente como Bolsonaro que se elegeu em 2018 apenas utilizando o celular? Será que é porque eles não conseguem comprar todas as pessoas que estão utilizando rede social, porque lá no passado eles acusavam que eram robôs. Hoje eles simplesmente querem calar. As redes sociais, elas deram vozes para o indivíduo. E a esquerda não gosta do indivíduo. Não, todos têm que viver conforme a banda toca, conforme a esquerda quer. Você não pode mais pensar por si só. Quem tem que pensar por você é a esquerda, é a Globo, através do dinheiro público que é investido nessas grandes imprensas. E é somente eles podem dizer o que é verdade e o que é mentira. Inclusive, há pouco tempo, criou-se um movimento muito grande nas redes sociais dos fatos checadores, que o Elon Musk veio com o Twitter e acabou, porque agora são as notas da comunidade. Até o próprio Lula já tomou nota da comunidade por publicar fake news. E várias empresas como UOL, Globo, Estadão tomaram notas da comunidade porque a comunidade entendeu que aquilo era uma notícia falsa. Essas mesmas empresas que compartilham muitas vezes fake news, que falam coisas que não têm nem pé nem cabeça, que difamam, elas são as que fazem checagem em outras redes sociais, por exemplo. A voz do indivíduo, ela precisa ser calada. E tem muito político que tem, sim, interesse em calar as redes sociais. E político de esquerda, mas também políticos de direita, que têm medo de que muitas vezes jovens com uma habilidade de comunicação, que estão ali com o celular na mão e começam a aparecer, possam vir e tomar o lugar deles. E vão tomar. Mas eles pensam, eu não posso votar a favor dessa PL das fake news, porque senão eu vou acabar com a minha candidatura de qualquer forma. E se sentem pressionados. E pressionados por quem? Pelas redes sociais. Porque hoje, se ele vota ao contrário do povo, amanhã nós estamos sabendo. Olha o caso Moro, por exemplo, há poucos dias. Bastou uma conversa no celular, o povo já sabia o que ele tinha feito. No outro dia, o povo está sabendo se votou a favor, votou contra. Agora, nos primeiros governos do Lula, não. Ele pagava a imprensa. Ele comprava quem precisava ser comprado. E o silêncio imperava. Ou muitas vezes aquela notícia bastava uma ligação. Ó, eu tenho essa notícia aqui. Quanto você me dá para que eu não divulgue ela? As redes sociais isso não existe. É muita canalice de um governo de esquerda que foi eleito, e nós temos vários prints e conversas do Lula agradecendo a Choquei, da Janja agradecendo a Choquei, não abrirem a boca para falar da responsabilidade da página, que era praticamente uma assessoria de fofoca e de imprensa do próprio governo Lula. Agora eles vêm dizer que estão querendo criar uma PL das fake news para defender o povo daquilo que eles mesmos fazem. Eu quero ver eles ter a cara de pau de vir em público e dizer, ó, nós precisamos criar uma lei para proteger o povo de páginas como a Choquei. Páginas que apoiam o próprio PT, que apoiam a esquerda, o politicamente correto, a queima e destruição de reputações. E o caso dessa menina só é pior porque ela se suicidou. Mas teve muita reputação que foi destruída por esse tipo de página, de pessoas famosas e não famosas. Se for bolsonarista, se for de direita, então, meu Deus do céu, quantas dessas procuraram a justiça de fato e foram atendidas pela justiça? Querer criar uma regulamentação para que o governo diga o que é verdade e o que é mentira, para que Alexandre de Moraes diga o que é verdade e o que é mentira, baseado em quê? Alguém que acredita que, de fato, 8 de janeiro, sem uma arma, sem um tiro disparado, teve uma tentativa de golpe no Brasil, porque alguns baderneiros quebraram algumas vidraças, estão sendo condenados a 17 anos de prisão. O governo é uma fake news.
Lula inocente é uma fake news. Lula presidente é uma fake news. E aí eu quero saber, qual que é a fake news que vão combater? Aquela que diz que o Lula é inocente ou aquela que diz que o Lula foi condenado, que ele é um ex-presidiário? Quem vai sofrer? Com certeza, aqueles que dizem que o Lula é um ex-presidiário, aqueles que dizem que o Lula roubou, aqueles que dizem que o Lula foi condenado em 3 instâncias, por mais de 10 juízes, por diversos promotores. E esses vão ser punidos. Aqueles que dizem que o Lula é inocente, não. Aí não é fake news. É aquela velho jargão da esquerda, que é o caso do sigilo. O Lula dizia claramente que não botaria sigilo em nada. E hoje, até nos gastos da Janja, ele bota sigilo. Ele dizia que não indicaria amigos, que era um absurdo indicar amigos para o STF. Indicou um amigo, um comunista e ainda o próprio advogado. O esquerdista, ele não tem problema nenhum em mentir. E essa que é a grande questão e o grande problema no debate político brasileiro, porque enquanto a direita vai com a verdade sempre aparece, mas depois de muito tempo, muitas vezes, ela não é imediata. Já a mentira, ela é imediata. A mentira, ela causa o impacto imediato e muitas vezes é como um travesseiro de penas que você joga de cima de um prédio e depois você não consegue juntar todas as penas. E o PT sabe disso. O PT não tem problema nenhum em chegar e dizer o brasileiro agora está andando de avião, embora as passagens estão mais caras do que nunca. Eles não têm problema em dizer, meu Deus, no governo Bolsonaro as pessoas estão passando fome, embora os números mostraram que é o menor índice de pobreza da história. Eles não tinham problema em dizer que os Yanomamis estavam desnutridos, enquanto eles também botaram em sigilo todos os dados sobre os Yanomamis, porque tem Yanomami morrendo atualmente. Eles não têm compromisso com a verdade. Quando você vai para um debate político com pessoas que não têm compromisso nenhum com a verdade, com a moral, você não tem, muitas vezes, como vencer. É por isso, inclusive, que o esquerdista ele é contra a religião. Porque a religião, no nosso caso, né, de maior predominância, que é a cristã, ela te dá um norte, ela te dá uma moral. E na pior da situação, a pior pessoa que pode ser, se ela acredita num Deus, ela acredita que pode ter um probleminha até mesmo após a morte, ou seja, ela tenta, de alguma forma, ser uma pessoa boa. Agora, o esquerdista não, ele geralmente é ateu, o comunismo não quer saber da religião porque ele quer mentir. Então, todas essas mentiras que são ditas desde os gastos da Lula e da Janja, indicação de ministros, números insuflados, desde pagar digitais influencers para alimentar essa mentira e enganar o povo, todas essas mentiras fazem parte de uma cartilha. E no fim das contas, todas elas chegam no principal, no ponto final, que é o quê? Ganhar eleições, receber propinas. E essas propinas não é para enriquecer. Não, o esquerdista ele não quer enriquecer o próprio bolso. O esquerdista ele quer financiar novas eleições para que eles continuem o resto da vida tendo poder e vivendo das benesses que os impostos dos pobres podem oferecer para que eles continuem vivendo. A ideologia da esquerda, ela não sobrevive por si só. A ideologia da esquerda, ela existe baseada em sentimentos e não num pensamento crítico, ou seja, a razão é deixada de lado. Quando a gente vai falar de transparência da esquerda, não existe uma transparência sequer intelectual. Eles gastam de fato dinheiro público e eles botam em sigilo pelo simples fato que isso espanta o próprio eleitor, que é movido por inveja, muitas vezes, que é a palavra certa. Ele faz o eleitor sentir, o fulano é rico, por isso você é pobre. Mas aí eles vivem como ricos, eles estão esbanjando, eles gastam. Então, muitas vezes eles têm que esconder. Agora, a grande verdade, é uma verdade muito doída, é que o povo não tá nem aí para isso. Ele só vai se mexer de fato quando ele vê que realmente ele não consegue mais comprar o rancho do mês, ou na época dos 20 centavos que derrubaram a Dilma, né? 20 centavos, pelo menos foi o que começou. Ou seja, tem que ser algo do dia a dia dele, porque a gente muitas vezes fala que como se todo o Brasil fosse a nossa audiência, as pessoas que nos assistem todos os dias. Na verdade não, que muitos dos nossos eleitores, muitas vezes, os eleitores da direita também decidem para votar só da última hora. Eles estão também assistindo a novela da Globo, fútil, não estão querendo buscar de fato, e na verdade eles só ouvem falar e muitas vezes não estão nem aí. E é por isso que essas narrativas se criam. Agora, você não vai lotar uma rua
porque o Flávio Dino foi indicado. Você não vai lotar de pessoas indignadas porque o Zanin foi indicado, muito menos porque a Esban já está esbanjando. Afinal de contas, muitos brasileiros dirão: se eu tivesse lá, eu também ia querer gastar o máximo que eu pudesse. Não, o povo brasileiro é só quando sentir na pele. De fato, e isso vai acontecer. Aconteceu na Argentina, aconteceu na Venezuela e tantos outros países governados pela esquerda. E quando isso acontecer, aí nós voltamos a falar. A verdade demora para aparecer e a mentira é imediata. Aí lá na frente, a única coisa que sobra é o arrependimento. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está no lado certo.